qual nós acabamos de ler, apóstolo Paulo foi um homem que Deus o agraciou com algumas visões e revelações maravilhosas. Quando o apóstolo Paulo ele disse que conheceu um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, apóstolo Paulo estava se referindo a si próprio. Apóstolo Paulo foi arrebatado por Deus ao terceiro céu, aonde que Deus habita. E lá o apóstolo Paulo ele teve uma visão de coisas excelentes. Lá o apóstolo Paulo ele ouviu palavras excelentes que ao homem não é cabível dizer, ou seja, é coisas extraordinárias que o apóstolo Paulo ele ouviu pelos seres que estavam habitando no terceiro céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo deste céu que foguetes andam de um lado para o outro. Eu não estou dizendo desse céu aonde as pessoas visitam quando elas entram em um foguete, quando elas vão aos finais de ano. Eu não estou dizendo esse céu que eu e você podemos ver com nossos olhos físicos, mas eu estou dizendo terceiro céu, aonde o próprio Deus ele habita e Jesus Cristo está à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não se gloriou a si mesmo por ter essas divinas revelações. O apóstolo Paulo, ele poderia ter batido no peito, dizendo: eu sou melhor do que meus irmãos, eu sou melhor que alguém, eu sou diferenciado, porque eu tive uma visão que ninguém teve. Mas o apóstolo Paulo, ele não se gloriou a si mesmo, ele não se exaltou, mas ele se humilhou. Ele reconheceu que ele era dependente de Deus e que se Deus não estivesse na sua vida, nada do que foi feito se fazia. Então nós podemos observar que o próprio apóstolo Paulo, ele disse que pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás me esbofeteando. O que eu entendo com esta palavra? Apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, um homem que vivia na obediência ao Evangelho de Cristo, havia algo incomodando esse homem. A Bíblia não menciona para nós o que incomodava o apóstolo Paulo, que era um espinho que estava na sua carne. Por 3 vezes o apóstolo Paulo orou pedindo a Deus que o tirasse esse espinho da sua carne. Creio eu que aquilo era algo que incomodava o apóstolo Paulo dia e noite. Já imaginou você orar pedindo para Deus repreender algo que te incomoda e aquele algo não sai de você? Quando você tem uma dor que te perturba, você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu não aguento mais conviver com essa dor. Repreende essa dor, Senhor. Você já imaginou o que é você viver com alguém dependente de remédio dentro da sua casa, ou alguém ser dependente, alguém alcoólatra, dependente de vício? Já imaginou você conviver com alguém que é dependente de alguma substância química lá no meio da sua família? A Bíblia não menciona o que é que incomodava o apóstolo Paulo, mas creio eu que era algo que incomodava ele dia e noite. E por 3 vezes o apóstolo Paulo orou pedindo a Deus para repreender aquele algo, mas aquele algo continuou na vida do apóstolo Paulo. E Deus disse para ele: a minha graça é o que te basta, Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Que havia algo que por 3 vezes o apóstolo Paulo orou a Deus e aquele algo não saiu. Era para mostrar para Paulo que Paulo era dependente de Deus. Aquilo que estava sobre a vida de Paulo é o que fazia Paulo clamar a Deus nos momentos de dificuldade. Aquilo que estava sobre a vida de Paulo era aquilo que fazia ele se achegar mais a Deus. E muitas das vezes aquilo que mais me perturba e te perturba é o que me faz e o que te faz chegar mais perto de Deus em oração.
buscamos a Deus. Nós não buscamos a Deus da forma que nós temos que buscar. E muitas das vezes Deus ele vai permitir aquele espinho ficar na nossa carne. O que pode ser um espinho na sua carne? Pode ser uma fraqueza que você sempre comete e você sempre pede perdão, mas continua nessa fraqueza. Esse espinho pode ser algo que você já pediu a Deus a libertação, mas você não consegue se libertar sozinho. E muitas das vezes Deus vai permitir isso continuar na sua vida, para mostrar para você que você precisa da graça de Deus na sua vida. Se você chegar no nível de perfeição, de excelência na presença de Deus, você não vai buscar a Deus da forma que você tem que buscar. Isso é provável dentro da palavra de Deus. Um homem que quando ele andava, as pessoas se achegavam mais a ele, somente tocando no seu avental. Pessoas enfermas eram curadas, pessoas que precisam de libertação eram libertas, pessoas que já estavam mortas, o apóstolo Paulo tocava e Deus devolvia a vida para essas pessoas. Deus operava milagres por intermédio da vida do apóstolo Paulo. E por que quando ele orou, Deus não repreendeu aquele espinho que estava sobre a carne de Paulo? Louvado seja Deus, porque é esse espinho que estava sobre a carne de Paulo que fazia ele se achegar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo disse: a saber, sois profeteado. Isso é o mensageiro de Satanás. Já imaginou? Alguém dia e noite tocando na sua consciência para te condenar. Quem faz isso é o diabo. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta trazer o meu passado, o seu passado na sua mente, para tentar nos acusar. O apóstolo Paulo, ele foi um grande perseguidor do povo de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos cooperadores para que muitos homens de Deus morressem. Estevão morreu apedrejado, Tiago morreu ao fio da espada, e muitos outros também, cristãos, morreram porque o apóstolo Paulo contribuiu para a morte de muitos cristãos. Agora você já imaginou, se a Bíblia não menciona, se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a estudar, nós podemos ver que Satanás, ele é especialista em nos acusar com o nosso passado. Quando ele não acha nada para te acusar com o seu presente, ele vai lá no passado e traz uma acusação para tentar te acusar. Porque quando ele traz uma acusação para tentar te acusar, você fica cabisbaixo. Ei, não precisa de você ficar cabisbaixo. Levanta a sua cabeça, erga a sua cabeça, continua marchando, continua glorificando a Deus, porque enquanto Satanás, ele te julga, Deus, ele vem e te justifica, porque ele é o seu advogado. Quem pode glorificar esse Jesus maravilhoso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes Satanás ele vai trazer acusação na sua mente, mas eu quero dizer para você: não entra na pilha de Satanás, porque quando ele vier trazer acusação, se você cair na pilha dele, você vai voltar para trás, você vai deixar de servir a Deus como muitos têm feito. Tem muitas pessoas que estão dizendo, até mesmo pensando: eu não vou aceitar Jesus, porque eu ainda pratico isso, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Ei, enquanto você estiver pensando assim, você nunca vai aceitar Cristo na sua vida. Enquanto você estiver com essa mentalidade, você nunca vai dar um passo para Jesus. Não importa a maneira que você está, o que importa é a maneira que você vai continuar após você aceitar Cristo na sua vida. O mais importante é você dar o primeiro passo para Cristo. Tem muitas pessoas que não estão dando esse passo porque está dizendo: eu preciso de libertação nessa área,
Eu preciso de libertação nessa área. Lá na minha casa eu brigo muito com meu marido. Lá na minha casa eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está te chamando para a luz. Deus está te chamando para viver uma vida nova. É Satanás que te acusa. Jesus te dá oportunidade. Jesus, Ele quer salvar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um falso discurso que Satanás ele coloca na mente de muitas pessoas. Quando eu estava lá no tráfico de droga, praticando coisas erradas diante de Deus, eu tinha medo de vir à igreja. Eu pensava comigo, se eu for lá, alguém vai me revelar, eu vou ficar com medo e vou sair da vida que eu estou levando. Enquanto eu pensei assim, eu continuei lá. Ganhei livramento de ser morto, ganhei livramento de ser preso. Glória a Deus. Vi grandes amigos, vamos dizer assim, sendo aliado na minha frente. Já perdi muitos. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que hoje nem está aqui. E sabe o que Satanás colocava na minha mente? Se você ir lá na igreja, lá alguém vai te entregar a revelação, você vai tomar medo e vai sair dessa vida. Eu não queria sair naquela época. Isso foi um falso discurso que Satanás inventou dentro da minha mente. Só que chegou um dia que eu falei para ele: em nome de Jesus, hoje eu vou na igreja. E se Deus tem uma obra na minha vida a partir de hoje, essa obra vai se concretizar. Porque a partir de hoje eu não aceito Satanás dominar a minha mente. Você tem noção do que é o diabo dominar a mente de um homem dia e noite? O diabo dominava a minha mente de noite. Me mandava fazer coisas terríveis. De mim mesmo eu não fazia, mas o diabo soprava na minha mente. Isso que é uma pessoa ser escravizada pelo diabo. Como o apóstolo Paulo disse, a saber, o mensageiro de Satanás, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Você tem noção do que é o diabo jogando coisas na sua mente dia e noite, para tentar te acusar do seu passado? É isso que o diabo fazia com Paulo. Talvez eu falo com pessoas que estão aqui, que o diabo tenta te acusar de coisas que você fez no passado, mas hoje você está na luz, porque está dando importância para o seu passado. Amém. O que já passou, passou. Quem vive de passado é museu. Deus está te chamando para viver coisas novas. Esqueça o seu passado. Vem viver o que Deus tem para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Quem te acusa é Satanás, mas Deus te justifica. Deus quer te justificar. Se o apóstolo Paulo fosse olhar o que Satanás jogava na mente dele dia e noite, ele voltava para trás. Mas sabe o que ele fez? Ele orou a Deus, falando com Deus: Senhor, retira isso de mim. 3 vezes o apóstolo Paulo orou. Você acha que Deus tirou o espinho da carne de Paulo? Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas Deus falou com Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se tem algo que te incomoda, se tem algo que para você te impede de servir a Deus, isso é algo que o diabo inventou dentro da sua cabeça. Não importa a maneira que você está, continua na presença de Deus. Glória a Deus. Não importa se você ainda não foi liberto totalmente, mas não tira o pé da presença de Deus, porque muitas das vezes o espinho vai continuar na sua carne para mostrar para você que você é dependente de Deus. Porque se Deus tirar o espinho, você volta para o mundo. Se Deus tirar o espinho, você não vai ter a presença de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas.
adorar esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. Observa, o apóstolo Paulo tinha tudo para se gloriar. Um homem vendo grandes milagres acontecer por intermédio de si próprio, Deus na sua vida, a glória de Deus na vida daquele homem. Ele tinha tudo para se gloriar, mas ele não se gloriou. Primeiro que ele disse: conheci um homem que teve o privilégio de ir ao terceiro céu. O apóstolo Paulo estava falando de si próprio, só que ele não mencionou o eu. É o eu que faz muita gente cair. É o eu que tira muito homem de Deus e mulher de Deus da graça. Porque quando você fala eu, Deus sai dos céus. É aí que está o perigo. A soberba precede a queda de qualquer homem de Deus. Quanto mais você é exaltado por Deus, mais você tem que descer. Aí se cumpre aquela palavra: que eu me diminua e que o Senhor cresça. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo disse: eu poderia me gloriar, mas eu não me gloriei. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu me gloriasse, o meu testemunho seria verdadeiro, mas para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. O espinho na carne é para mostrar para todos nós que nós somos dependentes de Deus. O espinho na carne é para mostrar para nós, para todos nós, que sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Sem a graça de Deus, o enfermo não é curado. Sem a graça de Deus, o morto não é ressuscitado. Sem a graça de Deus, não falamos língua estranha. Sem a graça de Deus, não podemos fazer nada, porque quem faz não somos nós, mas quem faz é Jesus de Nazaré, é o Todo-Poderoso. Quem faz não somos nós, mas quem faz é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você desce, a glória de Deus vem sobre a sua vida. Quando você desce na humilhação, na honraria de Deus, milagres acontecem para a glória de Deus. O paralítico anda, o morto ressuscita, o enfermo é curado, o câncer é curado, seja lá qual for a enfermidade. Quando o homem de Deus ele coloca a mão, a enfermidade bate em retirada, porque a glória de Deus ela desce. Louvado seja Deus. O poder de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo, porque ele era um homem humilde. Eu quero dizer para você: seja humilde, assim como foi Paulo. Mesmo tendo motivos para se exaltar, apóstolo Paulo desceu. Quando você desce, Deus ele te honra. Desce mais. Quanto mais você desce, mais Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei, Paulo dizendo, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Quando você se gloria na sua fraqueza, você vai para a oração, você vai para o joelho. O que é se gloriar numa fraqueza? É quando você está enfrentando um problema entre famílias, é quando você está enfermo, você vai para a oração e diz: Senhor, me cura, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Isso é se gloriar nas nossas fraquezas. Porque quando você se gloria na sua fraqueza, você está engrandecendo a Deus que está na sua vida e mostrando para Ele que você é dependente da presença dEle na sua vida. E o apóstolo Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ninguém melhor para falar sobre
um homem que vivia mais preso do que em liberdade. Apóstolo Paulo não foi preso porque cometeu nenhum crime. Apóstolo Paulo foi preso porque pregava a palavra de Deus, a palavra da verdade. É natural você ver um traficante ser preso. Você vê uma pessoa que comete homicídio ser presa. Uma pessoa que comete um 5-7 mão armada ser presa. É natural você ver alguém que comete crimes ser presa. Mas agora o servo de Deus pregando a palavra ser preso. Ele foi preso. Ele poderia ter murmurado, mas ele não murmurou. Ele exaltou a Cristo. Ele bendizeu o nome de Cristo, dizendo: eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas perseguições, eu tenho prazer em tudo isso, porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Louvado seja Deus. Talvez você está pensando que você está fraco. É aí que você está forte. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. O apóstolo Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando você tem um problema, a primeira coisa que você vai fazer é procurar solução para esse problema. E sabe como que nós achamos solução para o nosso problema? É ir para o joelho, é orando, é jejuando, é buscando aquele que pode resolver problemas. Porque quando tudo está bem, você não preocupa de buscar a Deus. Nós não preocupamos de buscar a Deus. Quando tem emprego, quando tem conta bancária recheada, quando o casamento está tudo bem, quando todo mundo está bem na família, até a oração é pequenininha, é diferente, é 5 minutos, é 10 minutos, é 20 minutos. Agora quando está passando dificuldade, fica até 1 hora de joelho, chora, clama, fala: Senhor, se o Senhor mudar a história aqui, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós sentimos necessidade, nós buscamos mais. Mas quando tudo está bem, nós relaxamos. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite: vamos buscar mais a Deus com mais intensidade. Vamos clamar com mais intensidade. Vamos orar com mais intensidade. Não deixe que o seu problema te afaste da presença de Deus. Não deixe que o seu problema te peça de estar na casa de Deus. Quem pode adorar esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus. Já finalizo a mensagem. Fica de pé, meus irmãos, por gentileza.